Quinta-feira, dia 26 de janeiro de 2023. Hoje a Igreja celebra Santos Timóteo e Tito, bispos e discípulos de São Paulo. Iniciemos nossa meditação para Deus abençoar o nosso dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho que vamos meditar é de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meditemos um instante o Evangelho que acabamos de ouvir. Em Lucas capítulo 9, versículos de 1 a 6, encontramos o envio dos 12 apóstolos, mas estes, apesar de formarem o núcleo da jovem igreja, não foram mandados como precursores de Jesus, já que não tinham ainda identificado como Messias aquele que os enviara, como se pode ver no versículo 20 do mesmo capítulo. Agora Lucas narra que Jesus envia um grupo, que é um novo grupo, os dos 72 discípulos. Estes sim, são enviados na frente de Jesus. Sua missão específica é curarem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vós. Portanto, são enviados como precursores, como preparadores da chegada do reino de Deus, que eles anunciam na pessoa de Jesus. Lucas nos apresenta 72 discípulos enviados. Esse número é simbólico e indica a universalidade da missão. Todo o povo de Deus está sendo chamado a se lançar na missão de anunciar a boa nova do reino, mas sim uma obra de todos os batizados. Portanto, a missão é universal desde a sua origem e compreende a todos. As instruções para os dois grupos de missionários são praticamente as mesmas. O texto especifica que Jesus envia 2 a 2, pois o número do Evangelho não é uma tarefa pessoal, mas de uma comunidade. De fato, de serem enviados pelos mesmos dois também quer mostrar a credibilidade do testemunho, além do fato do encorajamento de um pode dar ao outro no caso de desânimo diante das dificuldades. Jesus faz o envio. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. É a imagem clássica da fraqueza diante da violência. Devem sim ter consciência que não será uma tarefa fácil e que nem sempre serão recebidos de braços abertos. Devem fazer a sua parte com competência e perseverança, pois, em último caso, a responsabilidade é de Deus, e Ele não vai deixar cair em ruínas a sua messe, mandando trabalhadores necessários para isto. A mensagem a ser levada é o dom da paz, no sentido mais completo, para as pessoas
e às famílias. E, sobretudo, a mensagem de que o reino de Deus está próximo de vós. O reino de Deus é, antes de tudo, uma pessoa, Jesus. Quem o acolhe encontra a vida, a alegria, a missão de anunciá-lo. E a paz oferecida não se perde, mas volta a quem oferece. Os enviados não devem levar nada de material, mas devem contar com a providência divina e com a hospitalidade fortemente praticada naquela época. Eles devem ser respeitosos, atentos aos mais fracos, devem curar os doentes, devem fazê-lo gratuitamente sem buscar outras recompensas. O Evangelho de Jesus é uma mensagem de vida verdadeira para quem confia somente em Deus. A fé e a missão começa no coração e deve terminar nos lábios e nas ações. Um pouco sobre os santos que celebramos hoje. Timóteo e Tito são dois filhos espirituais e amigos diletos do apóstolo Paulo. Em algumas viagens missionárias, Timóteo foi companheiro de Paulo, com quem dividiu alegrias e sofrimentos. Era o portador de cartas e instruções que o apóstolo dirigia às recém-fundadas comunidades cristãs. Foi bispo de Éfeso. Mesmo tendo de ocupar-se com outras missões, Timóteo permaneceu sempre fiel a Paulo, principalmente quando este estava na prisão. No elenco dos livros bíblicos constam 2 cartas pastorais de Paulo a Timóteo. O outro colaborador de Paulo foi Tito. Exerceu a função de mediador para levar a harmonia e a paz a algumas comunidades em conflito. Foi bispo de Creta. Também a ele Paulo escreveu uma carta pastoral. É possível que Tito tenha evangelizado a Dalmácia, onde é venerado de modo especial. Aprendamos com Jesus e com os santos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Timóteo e São Tito, que o Deus Todo-Poderoso derrame suas bênçãos sobre nós, sobre nossa família e nosso trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.